Um exemplo bastante simples a respeito da tentação, a gente vai ver lá no Éden, né, com Eva, quando ela vê aquele fruto bonito, diz que ele era agradável aos olhos e bom ao paladar. Ela vê aquele fruto que era bonito, ela fica admirada, e aquilo ali vai trazer um desejo pelo que ela viu, e agora ela vai despertar a vontade de experimentar aquele fruto. Enquanto ela apenas viu, ela teve o desejo, ela ainda não cometeu o pecado. Ela só vai cometer o pecado quando ela efetivar a prova daquele alimento, daquele fruto proibido. Então a tentação, ele é um processo, e você pode quebrar o processo em qualquer momento antes que o pecado se consuma. O livro de Tiago, ele vai dizer lá, ó, pega lá a sua Bíblia, Hebreus, Tiago, exato, já achou aí, Tiago. Tiago 4? Tiago 4, pode ler, que fala da tentação. 4:1. De onde vêm as guerras que pelejam entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Pode continuar. Cobiçais e nada tendes, matais as coisas invejosas e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Vá para o 1,13. Tiago 1,13. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá. Não, Tiago 1:13. 1,13. Ninguém sendo tentado diga, Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso, mas continua. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência Concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado. gera morte. Você está vendo que é um processo? Ninguém é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, nem ele pode ser tentado. Então nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados. Tem 3 fatores que nos tentam: a carne, o mundo e o diabo. A carne, nossas vontades e desejos; o mundo lá fora, o que ele oferece; e o diabo, o tentador. Esses 3 pontos que nos tentam. Então ele vai dizer assim: nós somos tentados quando somos atraídos, ou seja, a gente vê algo que atrai a nossa atenção. Ela olhou para aquele fruto, achou ele bonito, então atraiu a atenção dela. Quando somos atraídos e engodados, e aí nós somos enganados pela nossa própria vontade. Uma vez enganado pela vontade, a gente vai e realiza o ato, ou seja, consuma, e uma vez consumado, gera o pecado. E uma vez gerando o pecado gera a morte. Então é assim que ocorre o processo da tentação. Vai para 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João capítulo 2, versículo 16. É possível que essa revista fale a respeito disso aqui mais adiante. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, vontade, desejo da carne,
A concupiscência dos olhos, aquilo que você vê e você deseja. E a soberba da vida, ou seja, são as tentações do mundo, aquilo que o mundo lhe oferece. Então esse aí é um processo. Vai dizer que tudo aí não vem de Deus, isso vem do mundo. Se você for ver aqui, ó, a cobiça da carne, ela faz uma separação nossa da vontade de Deus. Gálatas 5,16. Alguma outra pessoa pega em Mateus 16,24. E outro pega 1 Pedro 5, versículos 5 a 11. A cobiça da carne, ela não faz separação nossa da vontade de Deus. Gálatas 5,16. Diga aí, quem tem Gálatas 5,16? Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. O Espírito é a vontade de Deus. Então, quando a cobiça da carne, ela é gerada, ela faz a separação da vontade de Deus, ou seja, ela nos separa da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente ande segundo o Espírito Santo, e não segundo os nossos desejos. Por isso Gálatas vai dizer que a carne milita, guerreia, briga, disputa contra o nosso espírito, para que a gente não faça o que queremos. E o Espírito de Deus, ele milita também, o nosso Espírito milita contra a carne, para que a gente não faça aquilo que a carne quer. Então existe uma guerra dentro de nós. Qual é essa guerra? É aquela que é travada entre a nossa antiga natureza, o velho homem, a antiga natureza, a velha criatura, e o novo homem, a nova natureza, a nova criatura. Velho homem, velha natureza, velha criatura, é a mesma coisa. Novo homem, nova natureza, nova criatura, é uma segunda coisa. É a renovação de Deus em nós. Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza em Cristo, mas a gente não perde a velha. A velha a gente tem que ir substituindo, a velha a gente tem que ir descartando, a velha natureza a gente tem que ir jogando fora, a velha natureza a gente tem que ir mudando. Romanos 12:1, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da mente. Como é que a gente vai vencer a velha natureza com a nova? Transformando a nossa mente. Por quê? Porque a mente é o centro da conquista. Ou seja, o que a carne quer é conquistar a sua mente, para você fazer a vontade dela. E o que Deus quer é que o seu espírito domine a sua mente, para você fazer a vontade do Espírito. Pegou isso? A mente está no centro. A mente é o centro do desejo, da vontade, da razão e do pensamento. Enquanto velha natureza, enquanto velho homem, a nossa carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, quer dominar a nossa vontade, a nossa mente, as nossas emoções. Qual a vontade? Faça o pecado. Quais as emoções? Tem a raiva, tem a ira, tem a ódio, tem a vingança. Mata aquele sujeito que ele não presta. É isso que a velha natureza diz para as nossas emoções e sentimentos. Ele não presta não, se vinga, se vinga, se vinga. Mas a nova natureza, que está em Cristo pelo Espírito Santo, ele vai dizer o contrário. Ele vai trabalhar as nossas emoções dizendo: não se vingue não, porque a vingança é do Senhor. Entrega na mão de Deus, perdoa e ore mais, ora por ele, ora pelo aquele que te persegue e faça o bem àquele que te faz o mal. Ou seja, alguém lhe maltratou, trate ele bem. É isso que existe aqui, que existe a briga, aqui é que existe o conflito. É a gente vencer essa antiga natureza com a nova. O que é que elas querem dominar? A mente. Olha bem, quando Deus pegou o homem e fez o homem do pó da terra, e ele deu forma ao homem, ele tinha lá a moldura do homem já pronta, certo?
Como é que você molda um barro? Você tem que botar água, não tem? Você tem que misturar água para poder ele ficar maleável, para você poder mexer, para você poder dar forma. Então você vai ter ali na formação do homem, você vai ter a terra e você vai ter a água. 2 elementos. Mas aí vem o terceiro elemento. Deus vai, sopra. Então você vai ter o elemento água, você vai ter o elemento terra e você vai ter o elemento ar. São 4 elementos que existem na terra principais: água, ar, terra e fogo. Água, lembre, água, ar, terra e fogo. Mas o homem ainda aqui não tem o fogo. Olha o mistério. Olha o mistério. Quando Deus sopra, aí a combinação da terra, da água e do ar gera a alma. A alma é um elemento que é gerado pela combinação desses elementos. Tudo isso aqui está na antiga natureza do homem. Isso tudo é que domina a alma. Quando a gente nasce de novo, vem o que sobre nós? O fogo do Espírito Santo. Eita! Aí a gente fica completo. Aí esse fogo do Espírito Santo é quem vai queimar tudo aquilo que lá não presta, para que a gente ande conforme a vontade de Deus. Olha o mistério. Deus é cheio de mistério. Vamos aqui, olha. A cobiça da carne, ela faz separação nossa da vontade de Deus, e ela destrói a nossa... Não, vamos para cá, para outro texto que vocês pegaram aí. A cobiça dos olhos, ela nos separa da palavra de Deus. Mateus 16, 24. Quem pegou? Se alguém vem após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz, tome sobre si a sua cruz E siga-me. Se alguém quer vir após mim, atrás de mim, me seguir, ou ao meu lado, renuncie-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então a concupiscência dos olhos, ela afasta a gente da palavra de Deus, ela afasta a gente da cruz, ela afasta a gente do propósito de seguir a Jesus. A cobiça da carne nos afasta ou nos separa da vontade. A cobiça dos olhos nos separa da palavra, mas a soberba da vida nos separa da adoração. 1 Pedro 5, 5, de 5 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 11. Semelhantemente, já saí até da revista, eu deixei a revista lá. 1 Pedro 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11. semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos ao ancião, e sede todos sujeitos uns aos outros. E revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Nesse domingo, 9 de julho, você não pode perder grande festa no restaurante e pizzaria Maio com os veteranos da música Beirão. Sede sólido de vigiar, e o diabo só mensagem não tem derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual eles firmam na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos e mundo. Semelhantemente vós, sede submissos aos mais velhos, cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente o quê? Mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e sede sóbrios e vigiais. Então veja bem, o pecado, a soberba da vida, faz separação nossa da adoração a Deus. Mas a cobiça da carne, voltando agora, ela destrói a nossa dependência de Deus. João 15, 5. Quem dava está pegando. A cobiça dos olhos destrói a nossa
confiança em Deus, João 15, 7. E a soberba da vida destrói a nossa obediência a Deus, João 15, 8 a 10. A cobiça da carne destrói a nossa dependência de Deus, João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Exato. Isso aí é dependência de Deus. Isso é dependência de Jesus. Jesus diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer, mas se estivermos a Ele ligado, se tivermos a Jesus unido, todas as coisas nos será possível. Nós estamos ligados à videira verdadeira que se chama Cristo. Então a cobiça da carne, ela destrói essa dependência. A cobiça dos olhos, ela destrói a confiança. João 15, 7. Quem achou? 15, 7. É o mesmo texto de João, o mesmo capítulo. Estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Será feito se você tiver o quê? Confiança. Confiança é o quê? Fé. Fé é o quê? Certeza. Ter fé de que Deus vai fazer é ter convicção de certeza. A concupiscência dos olhos, ela destrói essa confiança que nós temos em Deus. João 15, 7. E a soberba da vida, ela destrói a obediência a Deus. João 15, 8. Isto é glorificado do Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis Deus. Isso, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, ó obediência, permanecereis e permanecer no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida vão gerar separação da vontade de Deus, separação da palavra de Deus, separação da adoração de Deus, destruição da dependência de Deus, destruição da confiança em Deus, destruição da obediência a Deus. Sabe por quê? Porque a cobiça da carne, ela busca apetites físicos. A concupiscência dos olhos busca os interesses egoístas. E a soberba da vida busca exaltação, autoexaltação. Diga, Estete. Voltando sobre tentação. Sobre Tentação. tentação. Só como se eu tivesse a dúvida. Tiago 3, diz assim. 1,13. Ninguém seja tentado de Deus complicado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ninguém tenta. Aí retornamos ao Deus do perfeito. Aí vem a Jesus ser tentado pelo diabo. Certo. Então nessa condição de Jesus ser tentado, ele ainda não estava, ele não tinha morrido, não tinha ressuscitado, então ele não estava ainda totalmente. Se ele tivesse 100% Deus, ele não poderia mais ser tentado. Já estava, já. Antes de ele ir para o deserto, antes dele ir para o deserto, ele recebeu o quê? O Espírito Santo, o batismo. Antes de ser deitado, ele vai para o Jordão, onde João Batista está pregando a mensagem do Evangelho de arrependimento. Arrependei-vos e seja batizado para perdão dos pecados. Era a mensagem de arrependimento dele. O batismo de João era para arrependimento de pecados. O batismo de Jesus é para salvação e é para concessão de autoridade, de poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai gerar o poder. Então, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, certo? Ou seja, ele esvaziou-se de si mesmo. Filipenses vai dizer que Jesus esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem.
mas ele nunca deixou de ser 100% homem, 100% Deus. Ou quando o Espírito Santo vem ali, aí é que a partir disso ele começa a realizar os milagres. Tem uma boa notícia para você já pode realizar milagres. Já recebeu o Espírito Santo, começa a marchar com fé e com autoridade para realizar milagres. É exatamente esse princípio que Jesus está querendo nos ensinar. Que até antes dos 30 anos de idade, você não vê ele realizando milagre nenhum. Você só vê ele debatendo. Misericórdia. Senhor, manda um anjo, leva esse carro para longe daqui. Vai se ele ganhar o pão dele lá longe, Senhor. Leva esse carro com o anjo para bem longe daqui. Em nome de Jesus. O pastor. Pois não. E em Primeiras Crônicas 21, diz também que Davi foi tentado. E qual foi o pecado dele? Não, ele. Então, vou ler o versículo. Sim. 21:1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Isso, porque Deus não tinha mandado. Deus não tinha mandado. Ele foi tentado, ele fez, ele desobedeceu, ele foi pecado. Ele fez. Porque, olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sempre que ele pretendia fazer ou realizar algo, ele ia para a oração primeiro. Ele perguntava a Deus. Aí não. Aí ele recebeu, vamos dizer assim, uma sugestão: faça a numeração do povo, para ver quanto é que tem. Mas era o cão que estava tentando. E ele não foi para o joelho para saber se era de Deus ou não. Então nem tudo que vem à nossa mente é de Deus. Pode ser seu pensamento, pode ser algo sugestivo do inimigo, pode ser algo que Deus mandou. Aí ele entrou em pecado, ele foi tentado. Por isso que Joabe, ele questionou isso de Davi. Questionou. No terceiro versículo, Joabe está dizendo para ele que se Deus, todos são servos dele e tal, por que fazer isso? E ele disse: não, vai, faça. Como rei, né? Ele mandou, ele foi fazer, e ele recebeu o castigo, porque Deus castigou. É Crônicas 21. Primeira Crônicas 21, versículo de 1 a 3. Então Satanás se levantou contra Israel e levou a Davi a numerar Israel. Disse Davi a Joabe e aos comandantes do povo: ide e contai a Israel desde Berseba até Dan. Então trazei-me o relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como ele é. Ó rei, meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que deseja isso o meu Senhor? Por que traria ele culpa sobre Israel? Ele foi aqui questionado. Olha, Deus usou alguém para trazer um alerta para Davi, e ele deveria ter dado atenção àquilo ali. Epa, peraí, alguém está mandando eu fazer a contagem, alguém está dizendo que eu não tenho que fazer. Peraí, quem vai dar a resposta certa? Deus. Deus é que haveria de dar a resposta certa. É por isso que a Bíblia, ela é palavra de Deus, ela é interessante porque ela não esconde nada. Se nós fôssemos escrever a Bíblia, a nossa história, a gente ia deixar de lado as coisinhas erradas. Mas Deus faz questão de colocar essas coisas lá para provar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era pecador também. Ele era falho, ele era imperfeito. E assim como ele era falho e imperfeito, e mesmo assim Deus o exaltou como rei, nós mesmo também, sendo falho e perfeito, Deus nos exaltará se a gente confessar nosso pecado. Porque Davi, ele errava, mas ele ia para os pés do Senhor. Quando ele comete adultério, comete Sabá, o que acontece? O profeta diz para ele que o filho não vai vingar, vai morrer.
Aí ele vai para o joelho, vai para a oração, ele vai para o jejum, ele vai para a consagração, ele fica clamando, ele fica pedindo a Deus, clamando, pedindo a Deus, chorando, em pranto a Deus, intercedendo a Deus, e Deus diz não. E a criança morre. Quando a criança morre, o que é que ele faz? As pessoas iam lá, levavam comida, levavam refeição, levavam suco. Meu Senhor, toma suco, meu Senhor, toma água. Ele continuava ali. Mas depois que a criança morreu, o que ele faz? Ele se levanta, toma banho, se arruma, se alimenta. Ó, porque coração ligado com a vontade de Deus. Deus determinou e ele aceitou. Pronto. É por isso que agradava o coração de Deus, porque ele não ia para lá, mas Senhor, eu jejuei, eu consagrei, eu fiquei com fome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Senhor não me respondeu. É murmuração. Deus é soberano e tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Então vamos prosseguir aqui. Você voltou, foi? Senhor, manda esse também. Manda um anjo do Senhor aqui, conduz esse filho abençoado do Senhor para bem longe. Ele vai propagar a propaganda dele em outro lugar. Sei que ele tem que ganhar o pão dele, mas manda um anjo. Abençoa esse rapaz. Leva ele longe daqui, Deus. Em nome de Jesus. Conheça o autor da tentação. Leia Mateus 4:1. E agora responda. Quem é o autor da tentação? Mateus 4:1. É ele mesmo, chifrudo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Olha, colocar qualquer pessoa para tentar Jesus seria fichinha. Para a gente é muita coisa. Mas para Jesus tinha que vir exatamente o bicho ruim. Por quê? Porque ele conhecia Jesus. Olha que interessante, olha o que o Espírito falou agora. Por quê? Porque ele conhecia Jesus. De onde ele saiu? Do céu. O que é que ele fazia lá? Adoração, louvor, cântico, exaltação a Deus. Ele conhecia Jesus. Então, para poder tentar alguém, tem que ser alguém que conheça as suas fraquezas. Só que o inimigo achava que Jesus tinha alguma fraqueza, ele não achou nenhuma. Mas foi interessante que ele veio tentando desde o Jardim do Éden, né? Desde o Jardim do Éden, exatamente. Para poder, tentando, perseguindo para que o plano de Deus não fosse cumprido. Moisés nasceu, aí o diabo ficou alerta. Epa, esse aí é diferente. Esse aí vai trazer perigo. Jacó nasceu, aí o inimigo já ficou alerta. Esse aí é diferente. E assim foram nascendo pessoas. Sansão nasceu, aí o diabo falou: epa, esse aí foi consagrado desde o ventre. Mas todos eles caíram, todos eles erraram. E Davi nasceu. Aí o diabo ficou alerta. Epa. As pessoas que nascem com uma missão especial, o inimigo sabe. Por isso que ele já começa logo a guerrear desde a infância para poder neutralizar o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Você tem muita luta e guerra. Você fala: por que eu passo por tanta prova e tanta luta e tanta guerra? É porque você tem um chamado especial diferente. E o inimigo sabe. Porque ele conhece, ele vê o mundo espiritual e ele vai trabalhar para que você não desenvolva o chamado. Cada um tem a sua missão. Então aqui vai dizer: quem é o autor da tentação? O diabo. Leia ainda 1 Crônicas 21:1. Você já leu? João 13:2, Tessalonicenses. Aqui vai dizer, ó, a ocupação do diabo é a tentação. Ele não tem o que fazer, é um desocupado. Qual é a ocupação dele? Ficar tentando os outros, perturbando o juízo de quem está quieto, tirando a paz de quem está sossegado, tirando a alegria de quem está feliz e querendo colocar tristeza. Ele é um ser desocupado que não tem o que fazer, então ele vai procurar desfazer o que Deus fez. A ocupação do diabo é matar, roubar
e destruir. Eu já vi uma pessoa crente dizer assim, tudo no povo diz que é o diabo. Parece até que o diabo não tem o que fazer. Eu já vi gente dizer isso. É como eu falei, ó, às vezes é você mesmo, é a carne, é a mente, às vezes é o mundo lá fora e às vezes é o diabo. O que eu posso dizer é o seguinte, ó, tudo que você abrir mão na sua carne ou pelo meio do mundo, ele vai ver e vai potencializar para que você realize. Você pegou? Nem tudo é ele, mas tudo que ele vê, que ele perceber e puder interferir para você cair na carne, cair na tentação do mundo, ele vai potencializar para O você. ruim deve ser ele que está botando uma coisa. Oi? Eu acho que o ruim deve ser ele mesmo que bota uma coisa. É tentação. Agora a gente não peca e pode colocar a culpa no diabo, porque Jesus lhe deu vontade para você vencer. Olha como é importante o estudo desta lição para os novos convertidos e para os crentes, para eles saberem como vencer a tentação. Para todo mundo. A prostituição é da carne. Mas não é uma tentação? Então, é tentado por quê? A prostituição pelos olhos do desejo. O homem ele é visual. Por isso que a gente fala, as crentes e as mulheres, elas têm que ser comedidas nas suas roupas, nas suas vestimentas, nas suas vestes, porque o homem é visual. Ele bateu o olho, ele fica de sal. A mulher não. A mulher, ela é, Pela palavra. vamos dizer, sensitiva, seria o sentido, é esse mesmo. Pela sensibilidade daquilo que se ouve, daquilo que se fala, daquilo que é construído. Hoje cada dia bota um diferente. É aquele mesmo. Tá teimoso, viu, meu pai? Não, mas Então veja bem, ó, o diabo ele tenta todas as pessoas são tentadas. Alguns, quando tentados, pensam que já pecaram, e outros tratam a tentação com indiferença. Tem muita gente que se priva de vir para o Evangelho, de se entregar a Jesus, porque ele se autoflagela e se condena. Ele diz: eu não tenho jeito. Por quê? Porque o diabo está dizendo: você não tem jeito mesmo, você não presta, você não tem consigo. Então não adianta ir para os pés mais de Jesus. E a pessoa vai, ouve o que ele diz e permanece longe. Aí quando a gente prega, a gente fala, chama: quem quer aceitar Jesus? Eu não posso, porque eu estou fumando ainda. Eu não posso, porque eu estou bebendo ainda. Eu não posso, porque eu ainda estou jogando. Eu não posso ainda, porque eu estou assistindo aqueles filmes de pornografia. Eu não posso, porque eu ainda estou fazendo, mentindo. Aí você não vem e não vai ser consertado. Mas não quer livro, venha como está. Venha como está. Exato. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Foi chamado servo, veio na condição de servo. Foi chamado escravo, veio na condição de escravo. Tem que vir como está para se consertar, né? Para se consertar. Por quê? Porque só ele sabe fazer o conserto. Ele Sozinho a gente não consegue. Então veja bem, o apóstolo Pedro, ele se descuidou e caiu na peneira do diabo. Lucas 22, 31. Jesus diz para Pedro e alerta. Olha aqui, Lucas 22, 31. Mateus, Marcos, Lucas. Senhor, manda um anjo, leva esse carro para longe daqui, em nome de Jesus. Mateus, Lucas. Lucas. Peraí, deixa eu aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, clama a Ti neste momento, pelo sangue de Cristo, pela intervenção do Espírito Santo. Leva esse jeito de propaganda para bem longe.